Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um A 100%. Hoje tenho dois convidados. Eu o conheci há 15 anos e o outro vai fazer seguramente 7. Quando eu os conheci, eu diria que não tinham nada a ver um com o outro. Hoje, como vamos descobrir, tem alguma coisa a ver com um com o outro. Eu conheci-o no contexto, aliás, os dois eu conheci no contexto BNI, e um deles eu já tive a oportunidade de ter aqui no meu A 100% o seu irmão. Para alguns de vocês já é fácil, um dos meus convidados é o Rui Pedro Caixeirinho, o dono da Prodimac. E ele foi o membro número 1 do BNI Confiança, eu fui o membro número 2 e por aí fora até ao lançamento. Foi uma jornada incrível, extraordinária mesmo, e é um prazer para mim ter-te aqui hoje como meu convidado, Rui Pedro. Obrigado. O meu segundo convidado, eu não sei qual é o primeiro ou o segundo, eu convidei exatamente ao mesmo tempo, depois vocês vão compreender porquê. O Ruben Fonseca. Também o conheci no contexto BNI, mas agora muito tempo depois. Aliás, eu quando o conheci, ele era convidado, e foi extraordinário porque eu senti logo ele como convidado com um nível de um profissionalismo incrível, extraordinário. E eu disse, bem, tem mesmo o perfil que nós precisamos aí no Confiança. E foi interessante, passado algum tempo, veio a ser um membro, criámos amizade, respeito mútuo, que é muito importante entre nós, e portanto, bem, já chega de eu falar dos meus convidados. Apenas dizer que tenho imenso respeito por cada um de vocês e amizade genuína. Eu vou começar pelo Rui Pedro. Eu vou pedir que também tu te possas apresentar um pouco para os aqueles que são os seguidores do A 100%. Ora, quem sou eu? Um jovem empresário de 50 anos, feito já há pouco tempo, natural de Castelo Branco, com muito orgulho. Tenho um irmão que é um dos pilares da minha vida, que é o Orlando, e quem o conhece sabe a relação que temos. Sempre valorizei muito o espírito de família, estar com os nossos, e com os nossos iremos longe. Não sou empresário há 50 anos, mas sempre fui uma pessoa que quis ouvir, aprender e fazer. Neste espírito, estudei até o 12º ano, digo sempre, não gastei dinheiro aos meus pais, não. Aqui em Castelo Branco, estudaste aqui? Sim, no liceu, na escola no Álvares. E já na altura era honesto. Já, e mantém essa característica. Estudei só até o 12º ano, chega-se a uma altura em que depois, nos objetivos, nas ambições que tínhamos, fiquei naquele bem, tenho que ir à tropa porque estou apto e o que é que vou fazer, e não fiquei em casa à espera. Fui trabalhar para uma empresa que ainda hoje existe em Castelo Branco, a Cabeleza na altura. A Cabeleza? Sim, bem. Tive que começar cedo. Que agora como é que se chama? Aptive. Aptive. Creio que agora Aptive. Estive 3 anos nessa empresa. Habituei-me a levantar-me cedo porque às 7 horas já tinha que estar a trabalhar. E então, era difícil. Essa coisa do BNI não foi novidade nenhuma para ti. 6,5, o que é isso? Está tudo bem. E tenho um episódio engraçado que eu, no final de 3 anos, estava já a dar formação a quem chegava a essa empresa, e foi-me dito o seguinte: gostamos muito de ti, és muito bom no que fazes, mas a política da empresa não permite que continues connosco. Como tal, vais ter que ir embora. Mas, se tiveres dificuldade em arranjar trabalho, vens ter connosco e nós estamos muito interessados em receber-te novamente. E eu disse, não, eu um dia vou sair uma vez. Espera, não me contes agora essa parte da história, porque isso é muito interessante para nós. Olha, és um empresário, sim, és irmão, és filho, sim, e também és marido. Sim. É isso, da Xana. Da Xana. A minha Xana. O meu Xana amor. Boa. É incrível. Muito bem. E
Ruben, fala-nos um pouco também sobre ti. A minha história poderia ser a do Rui, exceto a parte da tropa, porque eu, graças a uma reforma da altura do Paulo Portas, safei-me a essa ida à tropa e também ao Dia da Defesa Nacional. Agora, como se apelida, também não o fui, mas por outras questões, enfim, associativas também me safei. Bom, quem eu sou? Olha, eu sou oriundo da Beira Alta, eu não sou albicastrense, nunca tinha vindo a Castelo Branco, já cá moro há sensivelmente 9 anos, Tu já estás cá novo. há 9 anos, tenho quase 40 anos, portanto o que significa que ainda estou na casa dos 30, ok? Portanto é algo que eu quero prolongar ao máximo. Também sou filho, não sou filho como o Rui que tem um irmão, mas no meu caso não tenho irmãos. Tu és filho único. Sou filho único. Sou advogado, mas nem sempre o fui. Portanto, na altura, quando fui para a faculdade, a minha primeira incursão foi em letras. Eu sou licenciado em filosofia. Sou licenciado em filosofia. Agora é que eu já estou a perceber algumas coisas. É verdade. Fui professor do ensino secundário durante algum tempo. E depois fui matar algo que estava a fervilhar dentro de mim, fui tirar Direito, e hoje, enfim, sou aquilo para o qual me formei. Também sou marido da minha esposa, da Neuza, tenho 2 filhos, o Tomás e a Camila. Que vieram por essa ordem? É o mais velho, é ele? Sim, o Tomás tem 7, a Camila tem 5. Muito bem. Portanto, vieram têm 22 meses de diferença um do outro. Enfim, são provavelmente uma das razões pelas quais nós nos fixámos aqui em Castelo Branco. Aqui nos mantemos e, enfim. Tem sido fácil a integração aqui em Castelo Branco? Olha, vou começar já por chocar, não foi. Não foi. Não foi por uma razão geográfica, e nós dizemos que o nosso país é grande, aliás é pequeno, perdão, mas é muito grande e com muitas diferenças. Eu vou-vos dizer, para alguém da Beira Alta, que já considera, enfim, se quisermos aquela linha do Mondego, norte e sul, digo-vos que a passagem da Guarda para baixo marca aqui uma diferença substancial, que é a da proximidade e do calor entre as pessoas. Com muita facilidade, tu, se vais a Viseu e conheces um dos meus amigos, quando lá voltares e te cruzares com ele, ele vai-te convidar para ires à casa dele, para almoçares, para fazeres qualquer coisa. Aqui não foi fácil. Nós tivemos um bom período, enfim, em primeiro lugar eu casei-me, mas eu e a minha esposa separámos, porque a Neuza trabalhava na altura nos Açores. Ok? Separaram-se geograficamente, sim. Não na verdadeira não. Nem poderia, porque legal da situação. Nem poderia, porque não tínhamos o tempo, não é? Como para nos podermos até divorciar. Não. Não, casámos, depois a Neuza, como estava, como desempenhava as funções dela nos Açores, ela foi para os Açores, portanto eu fiquei em Castelo Branco e nós chegámos um tempo assim separados. E depois reaproximámos com o nascimento da Camila, depois ela veio para o continente e depois ficaram aqui. E ficámos. E agora estão cá os dois. Aqui, e agora estamos cá os 4. Os 4, claro. Vamos cá os 4. Muito bem. Olha, mas eu sei, e agora vamos aqui dar um zoom aí, porque nós somos aqui, quer dizer, eu também não sou de Castelo Branco, eu nasci em Angola. Mas vim para aqui com 2 anos, portanto, eu sinto-me albicastrense. Em que região já agora? Eu nasci em Benguela. Ok. Em Benguela. Mas tu me perguntas, tens saudades? Sim, faço a mínima ideia, eu nem me lembro. Sim, a mim só me dizem que eu nasci lá. Ok. Tá? As minhas irmãs não, elas lembram-se bem. Viseu, tens saudades porque tens lá os teus amigos, quer dizer, mais amigos. Sim. Tenho muitas saudades. Tens muitas saudades? Tenho muitas saudades, porque eu tenho algo que o meu pai, enfim, manifesta constantemente. Porque a minha vontade até é que eles, enfim, depois de deixarem esta dinâmica liberal, enfim, o meu pai já um bocadinho, mas a minha mãe não, viessem para baixo.
Mas o meu pai tem uma coisa que é um traço comum comigo, que é nós somos muito bairristas. Bairristas no sentido que gostamos muito da nossa cidade. Sim. E eu gosto mesmo muito de Viseu. Muito visão. Gosto muito de Viseu em todos os aspectos. Ainda que reconhecendo os aspectos menos bons que os tem. Mas opá, tenho muitas saudades. Qual é a população de Viseu? Olha, Viseu no aglomerado urbano, não no concelho, mas no aglomerado urbano, portanto, ali na malha mais urbana, tem na ordem dos 100 mil habitantes. 100 mil, pois. E já é qualquer coisa. Já a minha freguesia... É portanto, uma diferença enorme, porque aqui na malha urbana somos para 35 mil, Sim. em Castelo Branco. sim, É tipo, é o triplo. sim. É uma diferença muito grande, porque depois há muitas coisas em escala a acontecer, não é? E sabes Depois que ainda por cima eles gostam de festa. Pois. Porque tem uma feira lá que é um mês inteiro, pelo amor de Deus, não é? Sim, Sim, verdade. também. A feira mais Mas antiga- Leiria também, Sim. também. Isto deve ser das cidades com 100 mil habitantes. Ou mais, né? Toca a Malta. fazer feiras e para um mês inteiro. Não, isso é um foco de atração para aquelas cidades e portanto a malta vai morar para lá E justamente aquilo, para ter... aquilo é agosto, não é? Sim, É agosto. aquilo sim, inicia-se em agosto e depois vai até quase finais de setembro. Salvo erro, quase até o feriado da cidade, que é ali a 21 de setembro. Olha, eu próprio, que agora não tenho lá ido tanto, porque, enfim, a vida é assim mesmo, nós fixamos e, portanto, acabamos por ficar mais enclausurados no sítio onde estamos. A verdade é que eu já vejo aquilo de maneira diferente. Eu lembro-me de pedir por tudo à minha mãe para ir para a escola. A nossa casa à escola eram 2 km. E hoje, de casa dos meus pais até à cidade, àquilo que nós dizemos cidade, apesar da nossa freguesia ser uma freguesia urbana, já demoramos 20 minutos. Pois. O trânsito está completamente diferente. A cidade ramificou-se para as aldeias. Vocês têm hora de ponta lá. Ui, sim, 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 nós sim, aqui sim, não. Nós é só ali Sim. ao pé dos redentoristas, Sim, não é? Ele é 5 minutos. Aquilo Sim. não é, Nós nem isso temos. Mas olha, eu digo isto, mas com muito orgulho. Sim, claro, isso não é Porque mau, assim, muito pelo assim, contrário. Acho que já a minha ótimo. filha não, a Maria Inês diz que quer viver em Nova Iorque. Claro, Quando nós vamos a Lisboa, ela diz assim: estás a ver, pai, aqui há muitos carros, Claro, pai. claro. Diz assim: oh filha, mas tu gostas de carros. Mas eu acho que isso tem a ver com o choque Sim, da sim, idade, sim. não é? Porque assim, nós gostamos Dá-lhe de. tempo, dá-lhe tempo, dá-lhe pronto. tempo. Acho que depois vai ganhar juízo. Agora, efetivamente, tu tens há uma diferença muito grande, não é? Digamos, de uma cidade como Viseu para uma cidade como Castelo Branco, não é? Uma diferença muito grande. Sim. E portanto, bate aí essa saudade. Era só isso que eu queria saber. Sim, e por aquilo que tu repara, não é que eu tenha ficado em Viseu durante muito tempo. Porquê? Porque eu saio de Viseu aos 18 anos e depois também já não volto. Espera aí, saíste para onde? Para a faculdade, Para onde? para Coimbra. Para Coimbra. Tu foste para Coimbra. Gostaste de Coimbra? Adorei, Adoraste adorei. Coimbra? Eu acho que efetivamente Também tens saudades de Coimbra. muitíssimas, mas era uma cidade onde eu nunca viveria. Muito bem. Mas agora sabes uma coisa? É que eu acredito que tenhas saudades das pessoas que estavam lá quando tu estavas. Agora já lá não Sim, estão. são os É momentos. só para te são os deixar momentos. essa nota. Mas eu digo que nunca viveria, não é porque a cidade seja má para viver, muito pelo contrário. Coimbra também é extraordinária. A questão é, há tantas recordações, há tantos momentos, há tantas lembranças, que aquilo a nós, os estudantes de Coimbra, toca imenso. Muito bem. Já conhecemos aí então já os meus convidados e agora vamos entrar aqui num ponto que para nós aqui é muito importante, que é a parte profissional, que é, ok, tu foste para Coimbra e foste estudar. Tu acabaste o teu vínculo laboral com a antiga Cabeleza, ou já tive, ias aí desvendar, este é o momento. O que é que aconteceu? Foi nessa altura que tu deste o salto do empreendedor que cria o seu negócio? Porque eu tenho a certeza, tu já empreendedor já serias, pelos te dizerem, olha, se depois não arranjar emprego, volte que nós queremos. Nitidamente há aqui uma questão laboral, não é, senhor doutor? É evidente. Há aqui, Notória. mas nós não Notória e estamos aqui evidente. para falar disso, não estamos. Mas o Ruben já ia aí a toda a velocidade num instantinho. Mas tirando essa parte, naturalmente que a ti também te deixou-te feliz o facto das pessoas dizerem, pá, mas tu tens muito valor e nessa altura o que é que tu decidiste? Agora podes partilhar um pouco connosco. Afonso, eu respondi, eu vou sair àquele portão uma vez
e não volto a entrar por aquele portão. Mais Porque nada. tenho capacidade própria de fazer algo. Não vou ficar agarrado a esta fábrica, não. E daí dei um salto para uma empresa na qual fui distribuidor. Comecei a fazer distribuição de produtos de higiene e limpeza numa empresa que existia em Castelo Branco. Daí passei para o mundo das máquinas, a empresa que a sede estava em Portimão, e eu comecei na parte administrativa dessa empresa em Alcaíns. Passado 5 anos era o responsável dessa empresa. Tinha 6 pessoas à minha responsabilidade, Uau. desde comerciais, assistência técnica, armazém, Área de equipamento quê? a venda de produtos de higiene e limpeza. Higiene e limpeza, muito bem. Que depois sempre foi a tua área daí para a frente, não é? Depois, Foi uma boa experiência? Foi. Eu aprendi muito com, eu digo sempre, com o meu último patrão. Espero não ter outro, mas aprendi muito. Tenho experiências de vida. Era um senhor, sabia o que era trabalhar de uma forma séria, com ética, Boa. sabia aquilo que era uma empresa, e aprendi muito. As bases do sucesso do Rui, da Prodimac, devo muito ao Sr. Liotte Cabrita. Muito bem, muito bem. E também dos valores no negócio, valores em termos de Sim. éticos, valores Nós éticos, não temos é? que ser sérios ao fazer negócio. Muito bem, Não é enganar uma pessoa que se faz negócio. Isso não é negócio. sem dúvida. Isso é uma vez negócio e acabou. Sim. Muito bem, Rui. Então, aí ainda passaste então por outra experiência laboral e depois... E depois chega uma altura da minha vida em que eu tenho um convite de uma empresa concorrente que dava umas condições excepcionais à altura. Rui, tu és muito bom, nós queremos-te connosco e vamos dar isto, isto e isto. E eu disse, não, eu vou arriscar. Eu vou criar o meu... Chega-se à altura em que eu vou criar o meu negócio. E o projeto Prodimac surge através do Em Mileu. que ano? Em que ano? Portanto faz 21 anos. Chia, E surge do Milé, e eu recordo... 2004. Sim. 2004. Em 18 de 3 do 4. E surge com um projeto em que ajudaram-me a criar uma empresa. E eu tenho a memória... Iniciativa Local de Emprego. Exatamente. Muito O bem. Dr. Martins Pires, que era o responsável Certo. pelo IFP, disse-me, ao analisar o meu projeto, e diz-me assim, Rui, cheira a empresa. Isto às vezes vem aqui pronto, outras pessoas com outras ideias, cheira a empresa, mas você está sozinho. E ele disse, Dr. Martins Pires, eu dia 30 não me quero preocupar em pagar ordenados a ninguém. Eu dia 30 quero me preocupar em continuar a trabalhar. E eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Nesta fase não me quero preocupar com isso. Infelizmente, passados 21 anos, cá estamos com sucesso, com 6 pessoas a trabalhar connosco. A maior parte dos dias felizes por trabalhar, Sim, porque os por dias não ajudar. são todos Claro. arco-íris e o sol a rir para nós. Pois é, Exatamente. também não tinha piada nenhuma isso, não é? Não. Não tinha piada, já lá vamos. Ruben, então tu, Coimbra, foi bom, tu tiraste filosofia onde? Em Coimbra. Em Coimbra. Coimbra. Ok, porque ainda falta aí, devemos essa. Então, eu agora começo a perceber algumas conversas, a Sim, estrutura do discurso do Ruben. Agora eu começo a Foi útil. compreender. Foi muito útil, Foi não é? útil. Olha, eu termino o secundário e a primeira coisa que me veio à cabeça, até porque eu estive sempre muito envolvido em associações, no mundo associativo, enfim, sempre tive muito gosto por Eu isso. também, eu também. Quando havia, não sei se hoje ainda existe, mas naquela altura existia uma coisa que se chamava o Parlamento dos Jovens. Enfim, era sempre o tipo que fazia a lista, íamos ao Parlamento, fui várias vezes representar lá a Viseu e tal, aquela coisa toda. E então, para mim, o mais próximo do que era argumentar e falar era dar aulas. E, portanto, daí, provavelmente, ainda que inconscientemente, a escolha da filosofia. Eu entro em filosofia em 2005, em Coimbra. Ok? Hoje, com toda a certeza, digo, com alguma insatisfação dos meus pais. Enfim, eu sei que eles confiavam em mim, enfim, sei perfeitamente que acreditavam que eu não iria apenas e só tirar um curso, mas ia dar consequência àquele curso. Mas a verdade é que eu senti na altura que eles, pronto, esperavam um pouco mais.
Entrei em filosofia em 2005, portanto naquela altura transição Bolonha, antes Bolonha, Certo, depois certo, certo, a entrada no regime de Bolonha, e eu em 2008 para 2009 começo um mestrado, e tenho um mestrado de Política Cultural e Autárquica. É um percurso na minha vida, enfim, noutras leads, enfim, que aqui também não Isso é interessa. interessante, isso é interessante. Tu depois não foste pelo direito Não, administrativo, não, não, eu vou-te dizer, isso porque na altura... dá Sim, base, sim, não dá? mas na altura, porquê que eu escolhi isto? Porque na altura estava muito envolvido na vida política em Viseu, muitíssimo. Aliás, desde os meus 15 anos, sensivelmente, eu sempre tive uma atividade política muito intensa. Certo. E na altura estava convencido que a escala do mérito, da formação e do conhecimento seria uma mais-valia para Que a abertura inocente. E depois Inocente. vê-se bem nada a ver, não é? Inocente. Mas Aliás, também não estamos aqui para falar de política. naturalmente. E portanto, aliás, Isso dava um episódio de 530 horas. ou mais, Mínimo. ou mais. Mas resumindo, a questão é que não estou nada arrependido, muito pelo contrário, não é? Não. Mas na altura, quando cheguei à conclusão que aquilo não dava consequência nenhuma, claro que foi um desalento. Mas nessa altura ainda estagiei na antiga Secretaria de Estado da Cultura em Coimbra. E Foi interessante. foi muito interessante. Aprendeste. Foi muito interessante. Aliás, ainda que no meio conturbado, particularmente destas questões judiciais, foi uma das medidas do governo Sócrates que efetivamente deve ser enaltecida, porque a Secretaria de Estado em Coimbra fazia todo o sentido, pela cidade e pelo impulso que dava à região. Isso... Quando tiveram aquela ideia de levar ministérios para as... Sim, descentralizado. Ok. Portanto, na altura foi uma boa ideia. Bom, seja como for, eu depois, no ano seguinte, a terminar, começo a dar aulas. E fico em Viseu durante algum tempo. Aulas de filosofia. Aulas de filosofia. Filosofia e também psicologia, porque com a extinção da filosofia no 12º ano, os professores de filosofia também davam psicologia. Ok. E portanto fiquei em Viseu há algum tempo. Até que, enfim, num belo dia... Contradizer esse belo dia. É o belo dia em que tudo muda, não é? Em que tudo muda para melhor, podia ter sido também para pior, mas não, tudo muda para melhor. E eu decido que efetivamente faltava ali aquela peça do puzzle na formação pessoal e profissional. E decidi tirar Direito. Na altura, não prescindindo da minha independência, que já tua tinha... atividade como professor, não é? Claro que me dava a independência necessária, claro, como é evidente, e na altura estava com muita pujança. Eu lembro-me que comecei a dar aulas, acumulava horários, portanto na altura até se tinha que pedir um pedido especial. Uma autorização, sim, uma autorização especial havia para... um limite. Porque ele era do limite de 22 horas, Sim. e eu acumulei mais do que 22 horas, ainda dava explicações e tal, e portanto... estava muito pujante naquela Cuidado, altura. atenção, pagavas impostos. Tudo direitinho, para que hoje não há que seja inatacável. Atenção, como é evidente. embora não sejas político, vá, mas Como é evidente. não como é vais evidente. para político mas se andaste aí a prevaricar, Olha, porque eles vão descobrir isso tudo. não terão hipótese porque nunca mais voltarei, portanto isso aí estamos decididos. Mas na altura o que é que aconteceu? Decidi ir tirar Direito, não prescindo lá está da minha independência, e então só poderia ter sido num regime, que era num regime Trabalhador, sim, trabalhador estudante. E portanto assim foi um período muito complicado. E aí que é duro. É duro. Tu acumulaste aquelas horas todas. É duro porque eu dava aulas na altura. Eu fui para o Porto, eu tirei Direito no Porto. Tu tiraste no Porto. No Porto. E eu comecei, sim. E estavas aulas onde? Eu dei aulas na Maia, dei aulas em Penafiel, dei aulas em Lousada. Portanto, eu fazia aquela, em escolas diferentes, naturalmente, mas eu fazia aquele periplo todo. Aí era muito difícil, porque eu começava as aulas às 8h30 e depois tinha as aulas até às 11 da noite. E portanto era um período mesmo muito complicado. Foi muito difícil, foi trabalhoso. Difícil não foi trabalhoso. Foi esforçado. Depois tiro Direito, termino Direito e depois fui trabalhar para o Grupo Leia, os editores. Foi?
Que engraçado. Mas Ele avisou. sim, é, Tu sabes que eu, o ano passado, aluguei uma casa pelo Airbnb para ir de férias ok, e tinha uns amigos belgas ok. que vinham ter comigo passar 3 dias. Então aluguei uma casa muito grande, com piscina. E imagina quem era o dono da casa. Bom, provavelmente o tipo de grupo player. Exatamente, eles são, acho que são 2 irmãos ou 2 sócios. Sim. E essa casa onde eu fiquei era que eles venderam isso a um grupo espanhol. Admito, a sede É, era em grupo Lisboa, player. nós Foi tínhamos era ali vendido. uma Foi vendido. aquilo era em Gaia. Pronto, e enfim, começo a trabalhar lá, mas de facto sempre achei que era pouco. Olha, eu tenho uma pergunta ainda antes de continuares. Uhum. O que é que te atraía a ponto de fazer uma licenciatura em Direito? Já tinhas uma, não é? Tinhas um mestrado, é isso? Também Sim, já tinhas um é. mestrado. E depois vais, não, falta-me aqui qualquer coisa. O que é isso? Olha, António, esta é a parte mais, digamos que mais esotérica da questão, que é tu arriscares sem saberes muito bem o que vai acontecer, mas confiando em alguma coisa, ok? Eu não sou até muito dado a essas coisas, mas acredito que há sempre aqui um estrado, ainda que invisível, que nos ajuda a nós estarmos a dar passos firmes naquilo que temos como as boas convicções. E no meu caso foi assim, o que é que me despertou? Olha, um sentimento terrível de algo estar incompleto na minha vida, Certo. em termos de formação, Uhum. ok? E depois um apurado sentido social de que a docência estava pelas horas da morte. Como, aliás, ingratamente nós vimos isso nas nossas televisões diariamente. Sim. E, E portanto, nos relatos dos nossos filhos, E que nos se calhar relatos ainda não nossos. tens, mas claro, os sim, meus não, filhos sim, chegam a casa com relatos incríveis. sim. Incríveis. E portanto foi essa junção desses dois incómodos que me levaram a dizer assim, bom, deixa-me atirar para este projeto que estava adiado, ainda que inconscientemente, deixa-me lançar para isso. Pronto, e foram 4 anos, fiz direito no tempo próprio, enfim, e depois, olha, começou o mundo da advocacia por aí. Muito bem. Tu podes não saber, mas a minha filha, a Maria Inês, que todos conhecem. Sei que eu vi aí, o podcast. Exatamente. A Maria Inês quer ser advogada. E não é surpresa nenhuma para mim. Ok. Zero. Porquê? Porque ela na escola defende todos os mais fracos. Está sempre a defender os outros. Eu sempre pensei que ela quisesse ser advogada. Tu na escola também defendias os outros ou Eu só vou defendias lá em Eu casa? vou dar só uma com dica os para a primos? Maria Inês. É Maria Inês, Sim, não é? é. Maria Inês, para ganharmos dinheiro da advocacia não é defender os mais fracos, é para defender os mais fortes. Portanto, esta é a dica que eu te vou dar já de Maria início. Inês, ele está a Isto é para outra brincar fase da tua também. vida. Isto é outra fase da tua vida. Aliás, que ela está a pensar também ser juíza, não é? Portanto, primeiro é advogado e depois vai para Mas juíza. isso é o outro isso, lado da o outro barricada. lado Isso da é o outro lado da barricada, barricada. que é para ela depois poder compreender como é que estão Certo. as coisas. Eu acho que é por aí. Bem, Tu também na escola também já... nunca tiveste essa coisa do justiceiro? não. Na altura, enfim, nós reconhecemos perfeitamente Certo. aquilo que são os nossos dons, não é? Muito bem. Enfim. E eu desde cedo, sem pretensão Argumentação e tal, era sim, contigo. sem Era qualquer contigo. pretenciosismo, Era. o que eu sabia que era bom era argumentar, E falar. provavelmente foi por aí também o Foi teu por aí. pensamento, não é? Sim, não, Pronto. foi por aí. Sem dúvida. Boa. Tive sempre uma retórica muito bem apurada e tudo mais, e Bem. eu sabia que essa era a arma que ali casava muito bem. Vocês na advocacia, não é como o Rui Pedro chegou e disse, não, eu vou montar agora uma empresa. E montou. Tu não podes montar um escritório, há um trajeto que tens de Sim. percorrer, não é? Porque Sim. tu nem sequer podes exercer se não tiveres um patrono, é isso, Sim, não é? exatamente. Repara, o que distingue a advocacia... Onde é que foi? Sim, o que distingue a advocacia de outras profissões é porque a nossa é nobre em diversas vertentes que o plano económico puro e duro das empresas não abrange. Essa é a Certo. primeira, ou seja, há pilares na advocacia como, enfim, tu seres alguém idóneo, alguém com distintas qualidades, portanto, alguém, enfim, que não tenha aqui um trajeto nebuloso e, portanto, logo aí
isto tenha um traço de confiança que as outras profissões, para vender esta caneca não preciso propriamente mostrar aqui, enfim, o meu currículo imaculado, não é? Vendo-o e ponto final, porque é uma questão de necessidade, se a pessoa E para quer ser ou não quer. advogado é preciso? Eu acho que para ser advogado tens que ter isso, ou seja, tu para seres advogado tens que apresentar, primeiro tens que ter experiência, e essa é se calhar a primeira resposta à tua Que é tal questão. do tens que Sim, passar claro. por um patrono, Sim, é ou isso? seja, não é só abrir uma porta e começar a trabalhar. Não podes mesmo, não é? Ou podes? Tu podes depois de fazer o exame de agregação. Ok. Portanto, depois de fazeres o exame de agregação, podes colocar uma placa na porta do teu escritório e começares a exercer. Bom, tudo é efetivamente um salto para o abismo, não é? Porque, enfim, não tens experiência, os primeiros anos da advocacia são muito duros. São duros, não é? E solitários, sobretudo, porque és tu e tu mesmo degladiaste com as tuas dificuldades. Mas depois desse primeiro início, portanto, ou seja, há um estágio, é por aí que se começa, depois de sairmos da licenciatura, nós não somos imediatamente advogados, há um estágio que é o estágio da Ordem dos Advogados, que te impõe uma formação específica, enfim, assistires, por exemplo, diligências judiciais, a teres intervenções, a redigir peças processuais, para que depois possas prestar provas na entrevista final. Agora na entrevista final. E depois aí sim, se fores aprovado, na minha altura ainda havia exame, agora já não há exame, é outra modalidade de avaliação, e aí sim és advogado. E segues o teu percurso como outra pessoa qualquer. Mas tu disseste que não se nem dá para comparar, portanto, a forma do negócio de uma empresa. Sim. Quer dizer, vocês podem ter sociedades, podem ter sociedades. Sim. Agora até uma alteração ao Estatuto da Ordem dos Advogados, graças à alteração também à lei das ordens profissionais, que antigamente, para se ter uma sociedade de advogados, antigamente, foi no ano passado já, parece que eu estou a falar há muitos anos atrás, para se ter uma sociedade de advogados era só com advogado. Eu só poderia Agora ser. já não. Agora já não. Agora existe uma coisa que se chama sociedades multidisciplinares de advogados. Ou seja, eu posso me associar, ser sócio de outra pessoa que não seja advogado, mas que tenha uma atividade conexa com a atividade jurídica do advogado. Ok? Por exemplo, um consultor pode. Um consultor pode. Muito bem. De qualquer coisa. Bom, convém que seja um consultor da área jurídica, não é? Da área económica, por exemplo. Se eu tiver, por exemplo, um departamento na minha sociedade que defenda crimes económicos. E ciberataques, por exemplo, apoio a empresas. Sim, claro. Essas coisas. Ok, já dá para. Muito bem, fantástico. E quando abriste o teu escritório, tinhas algum funcionário, alguma funcionária? Não. Eu abro o Também foi como o Rui Pedro, foi sozinho. Sim, exatamente. Rui Pedro, tu foi sozinho, não é? Disseste, eu não quero preocupar em pagar ordenados. Correto? Não. Então vamos à luta sozinhos. A pergunta que eu vos faço aos dois, porque eu sei que tu hoje tens alguém contigo. Sim. Pronto, e tu também, eu sei, ainda há pouco disseste 6. A primeira pergunta é: quando vocês contrataram a primeira pessoa, foi difícil, foi fácil? O que é que vos atormentou? Pagar ordenados. Essa nós já sabemos todos, não é? Porque esse é o problema. Eu costumo dizer aqui, para crescer é preciso estar disposto a perder. E a primeira coisa que perdemos é rendimento. No imediato, porque vem o compromisso e ainda não há trabalho feito por essa pessoa. Tá? Não sei se a tua primeira contratação foi administrativa ou foi vendedor. Não, a primeira contratação foi vendedor. Foi vendedor. E a tua? Foi administrativo? Não, foi um colega. Foi outro colega. Ah, boa. Porque há malta porque imagina tu contratas um administrativo. Vai produzir 0. Claro. Só que não é 0. Pode dar uma velocidade incrível. Porque há muita coisa que tu... Imagina, vocês foi colaboradores, foi vendedor, no teu caso um colega, não é? Um colega. Agora, mas tu é que passavas as faturas, não é? Sim. Pois é, há ali muito trabalho de escritório. Fazer as encomendas e isso tudo, até esse trabalho todo. Tu não tens aí esse. Mas, então, como é que foi essa contratação? Foi uma coisa simples? Foi fácil? Deu logo resultado? Aquilo que mais me preocupava foi sentir a responsabilidade por outra pessoa. Ali qual. Também aí. É isso.
Essa foi... Quando estás a fazer e fazes e vais, está a correr bem, menos bem, eu sofro as consequências. Exatamente. Mas quando alguém vem trabalhar para a tua organização, Tu tens que garantir. Sim. isso foi aquilo que mais. Depois correu bem durante algum tempo, depois deixou de correr. Ok. E substituíste essa pessoa. Sim. Pronto, sim, mas sim, substituíste naturalmente, porquê? sim. Porque era uma função que tu efetivamente precisavas Sim, ao teu lado, sim. é isso? É isso? A empresa precisava de Muito mais bem. pessoas para conseguir pessoas. evoluir. E depois veio mais um ou vieram mais dois? Veio mais um, menos um, mais dois e hoje somos 6. Muito bem, muito bem. Tu quando é que iniciaste a empresa? 2004. Em 2004. 2004 estavas tu Repara, a ainda ir estava no para... secundário. Exatamente, como é que é possível? Não, eu tenho que alterar aqui a política dos convites. É por faixa É, etária. sim, É tem por que ser faixa por faixa etária. etária. Isto está muito desigual. Isto está muito desigual. Está para ti. Não. Estás igual. Porque há aqui outro património. Exato, claro. Claro. Bom, o primeiro é logo da experiência, não O é? da Portanto, experiência, era o que eu ia dizer. A experiência não tem sim, mas preço. é curioso sentir que, não obstante as diferenças, e que agora se esbatem com o tempo, Claro. porque a partir de uma certa altura não somos assim tão diferentes no modo de estar e de pensar. Estou a falar em geral. Certo, sim. Mas é curioso que eu senti exatamente a mesma coisa. Okay? E isto foi gradual, porque a primeira coisa que eu senti quando saí da sociedade onde eu estava para montar o meu escritório foi como é que eu vou sustentar a minha família no dia seguinte. Essa foi a primeira. Dói, não dói? Dói. Estava a engolir em seco durante semanas. Não há líquido que te hidrate o esófago porque aquilo está sempre a arranhar. Está sempre a arranhar. E na altura teria que ter aqui uma curiosidade para pavimentar a minha história, porque não obstante a vida nunca ter sido dura comigo, a vida nunca me foi ingrata. Uhum. Nunca. Eu sempre tive a vida facilitada no sentido de que, e eu explico, comparado com alguns amigos que tiveram alguns atropelos pela própria vida, eu nunca os tive. Nunca tiveste. Ok? O que já é uma ajuda incrível. Imensa. Isso é uma Eu ajuda sempre incrível. tive a sorte da vida não me fazer tropeçar. Isso é uma vantagem enorme. Eu conheço outros amigos tão ou mais, capacitados para esta e para outras, e tão ou mais esforçados do que eu, e a vida sempre lhes foi ingrata. E isto é uma tremenda desigualdade que quem não a tem, aí deve efetivamente agradecer. E eu, não obstante ter o esforço, porque o fiz, quando poderia até não o poder ter feito, Uhum. por todas e mais algumas razões, não adianta agora estarmos a Certo. explicar, mas a verdade é que a vida nunca me atropelou. Mas a verdade é que, aproveitando sempre essa questão, fui sempre avançando. Aproveitando. Eu Certo. aproveitei, Aproveita a maré, não é? como é evidente. Sem dúvida. Eu aproveitei. E fui dando os meus passos. Repara, quando eu estava... O retoma de raciocínio é este. Eu, quando me casei, não sabia se ia ser aprovado no exame da Ordem dos Advogados. Eu caso-me em setembro de 2017 e já tinha feito o exame de agregação. E eu lembro-me do dia em que dormi no hotel em Coimbra antes do exame, porque o exame da Ordem é logo no dia É seguinte. difícil o exame. Na altura, agora já não existe, mas era muito difícil. Era. Era muito difícil. Nós levávamos malas de viagem. Eu levei uma mala de viagem. De como se fosse literatura, viajar, tudo só de literatura. códigos. Então a sala é repleta, parece... E jurisprudência também? Ou aqui isso não... Não, era só códigos. É só só códigos. códigos e decretos-leis, era aquilo que nós Certo. necessitávamos. E eu lembro de estar naquele hotel e escrevi uma determinada frase no meu código de processo civil que ainda hoje lá está. Enfim, um dia posso-vos mostrar. Uma frase enigmática. É uma frase que é dita muitas das vezes, mas naquela circunstância em particular me fez muito sentido. E aquilo que eu pensei imediatamente foi: se isto não me corre bem, eu deito por água abaixo tudo aquilo que até agora com esforço construí. Pronto, e felizmente passei, enfim, correu bem. E a coisa continuou, enfim, depois fui para uma sociedade de advogados e tal, e depois saí. Mas repara, ainda assim, eu abro o meu escritório em pleno Covid. Vou abrir o meu escritório em pleno Covid. Eu abro o meu escritório em janeiro de 2020, portanto, dezembro para janeiro de 2020, estamos em plena época de Covid. Está tudo a fechar. Eu confesso, até porque o crime já prescreveu, eu confesso que nunca fechei.
Nunca fechei. Sempre fui para o escritório religiosamente. Porque aquilo Não se consegue evitar, não é? E aquilo era demasiadamente importante para mim, para Claro, que naquela altura claro, pudesse estar a fechar a porta. Muito bem. Sim. Então era essa grande preocupação, é honrar o compromisso no final do mês com as pessoas que atraímos para junto de nós, É sem dúvida, não é? responsabilização. Essa sim. responsabilização. Muito bem. Eu acredito que, embora sejam negócios completamente diferentes, exista certamente em cada um de vocês uma visão sobre onde querem chegar com o vosso negócio. Tá? Nós aqui nos negócios mais tradicionais, digamos assim, embora bem, o meu não é muito tradicional, porque tecnologia tradicional não tem nada, porque de um momento para o outro já expirou, não é? Então nós temos a saber, mas portanto, é muito diferente. Mas a questão é, como é que vocês tu, eu sei como é que definem objetivos, não é? Mas como é que tu vês o teu negócio para os próximos anos? Como é que tu o vês? Como é que como é que essa tua visão impacta nas tuas decisões do dia a dia que vais tomando? Afonso, a Prodimac é uma empresa regional. O nosso mercado, Tu atuas o distrito de Castelo Branco Castelo ou Branco, mais? Porto Alegre e Guarda. Ok, muito bem. Epá, já vais até ao distrito Sim, agora. contratámos uma pessoa, Boa. reside em Manteigas, Muito lá bem. na Serra da Estrela. Mantém. E o nosso negócio sempre foi por acompanhar o cliente. Certo. Nós não enviamos propostas chapa 5. Certo. Cada cliente é um cliente e temos que apresentar a nossa melhor solução. No entanto, estamos a competir com uma multinacional que vem de onde vier e apresenta preço. Portanto, Claro. é desafiante. Esmaga o que quiser. Sim, E ponto É final, não é? desafiante. Portanto, temos que dar uma atenção a cada cliente e fazemos com as pessoas certas. E eu neste momento tenho uma equipa na Prodimac que são as pessoas certas e que vivem e sentem a empresa como não do Rui, não da Xana, mas a nossa empresa. Muito bem. E é por aqui que nós vamos conseguir vencer. Muito bem. Não é um tipo de Lisboa que vai-me vender Essa detergentes em Castelo expansão Branco. tu começaste por Castelo Branco, não foi? Depois expandiste para o distrito de Porto Alegre, depois expandiste para o distrito da Guarda. Essa visão, isso é uma coisa que tu pensas intencionalmente nessa expansão, não é? Não acontece por acaso, não é? A minha história foi a seguinte, eu estive como vendedor em Porto Alegre, ok? E quando sai de uma empresa com 6 pessoas e ficas sozinho, tu não tens capacidade para ir a todo o lado. Pois. Portanto, eu tive que selecionar, estando sozinho, os clientes mais próximos. Certo. Depois, claro que tendo conhecimentos em Porto Alegre, seria inteligente aproveitar já as relações que tínhamos de clientes e a primeira pessoa que entrou foi para desenvolver Porto Alegre. Chega-se a uma altura, passados 20 anos, se eu tenho clientes a 100 e tal quilómetros de distância e somos capazes de fornecer, de satisfazer todas as necessidades desse cliente na higiene e limpeza, eu faço mais 100 km para norte e estou na Guarda. O que é que eu preciso? A pessoa certa para pessoa estar certa. nesse mercado. Aliás, é sempre a pessoa certa. Sim, pessoas. Pessoas faz a diferença. Sim. Muito bem. Portanto, existe um pensamento estratégico, existem objetivos definidos e tu vais moldando as tuas decisões baseado naquilo que é a tua visão de médio prazo, digamos. Eu já não falo muito de longo prazo hoje, porque o longo prazo, mesmo na tua área, cada vez é mais afetada pela evolução tecnológica também. Sim. Quando diz, eu não vendo produtos de limpeza, eu vendo soluções, não é? Isso é porque também veio aí a tecnologia para ajudar a essa transformação Já vende no através da setor. internet. Pois já, eu Tem sei. uma loja online. É que eu sei que ele tem uma loja online, não sei porquê, mas eu sei. É a loja. E eu conheço as entranhas da loja. Melhor que Tem lá o nosso ADN. Mas eu agora não vou falar disso. Bom, e tu, Eu não Ruben? penso. Porque eu não sei... penso, Afonso. Tu não. Eu não penso. E justamente por Agora isso. pensei assim, eu não penso, aliás, eu penso logo existe. Não, é não. filósofo. Não, estás a perceber? Estava. Ia por aí.
Eu não penso. Lá está, eu já percebi o sopro da vida e então vou acompanhando o vento. Tenho metas. Tens meta. Tenho metas. Ok. Defino metas. A muito curto prazo, porque para mim o médio e o longo está fora do alcance, porque a vida muda muito rapidamente. Sim, eu sei, mas eu vou-te dizer, quanto tempo se demora daqui para os Açores? A sair de Castelo Branco ou a sair de Lisboa? Sair de Castelo Branco é onde tu vives, pá. Eu não Então, tô- a sair de Castelo Branco é 1h45 até Lisboa, Sim, ok? E depois de Lisboa são mais 2h30 para lá, tens de 2 chegar horas... uma hora antes lá, tens de chegar uma hora Uma antes hora lá. Não, contabiliza isso tudo, tá? Sim, não, ok. Já são metas, mas tu tens escritório nos Açores, não é Olha, verdade? digo-te assim, Pois é. quando eu vou para os Açores e ia regularmente, antes na altura do Covid, Uhum, eu ia no avião das 6h15, certo. tinha que estar no aeroporto às 4h45 e regressava no avião Conclusão, não dormias? das Da manhã. 6h55 Da manhã. da manhã e vinha no avião das 6h55 que chegava cá às 11 Da noite. da noite a Lisboa e chegava a Castelo Branco perto da 1 da manhã. Mas tu ias e vinhas no próprio dia? No próprio dia. Sim, Bem, eu sou um pouco doido, mas sim. eu não consigo. Por isso, muitas das classificar. vezes, quando as pessoas dizem, e acontece regularmente, enfim, como é que estava aquilo? Foste de férias ou foste passear, qualquer coisa, a pessoa não Pois, imagina. foi Lá férias está. passear, Estás a ver? A vida é ok, está ok comigo, mas tu tens que dar à sapatilha. Sim, que é para estar ok. Não, para dar É porque ok. assim, isto não é ok só porque Não, base de amor e não, pronto. não. Não funciona assim. Não estamos propriamente a olhar para o céu para ver Claro, se... não pode. Agora é assim, Há uma piada até lá em cima que se diz: o único gajo que vive do vento é o dono da fábrica de ventoinhas, não é? Portanto, nós não. boa. Olha, agora vamos falar a sério. Então, como é que tu. Acho que estávamos a brincar. O que é que se passa? Tu tens escritório na Ilha Terceira, não é? Isso não nasce por acaso. Pode ter acontecido algo que precipitou a que isso acontecesse, porque viste a oportunidade, mas tu viste o que não existia, desculpa. Sim. Portanto, há visão. Tu depois defines uma meta, está bem. Existe um objetivo e existem metas intermédias. Tu estás neste momento a falar só de metas, mas tu, quando é que abriste o escritório na Ilha Terceira? Olha, eu abro o escritório em 2019 e digo-te 19. porquê. Não, perdão, em 2018. 18. Eu digo-te porquê, porque eu... não, 2019. 19. Eu vou para os Açores ter com a Neuza, porque o nosso filho Tomás já era A nascido. tua esposa estava lá. Estava lá. Portanto, a Neuza já estava lá, já tinha estado em São Jorge, depois foi para a Terceira e ficou na Terceira durante algum tempo. E na altura que eu saio da sociedade de advogados onde eu estava, em Castelo Branco, eu saio ali em junho, julho, sinceramente também não sei. E na altura o primeiro ímpeto é isto, é com a tua família, não é? Claro. Eu fui lá visitá-los e estar ali com eles. Mas enfim, a Neuza estava a trabalhar, o Tomás estava na creche, o Tomás chegou a frequentar a creche nas Lajes, na Praia da Vitória. Eu estava ali, sinceramente, apesar de não ter ali, enfim, apesar de ter alguns amigos, o Fábio Santos, que agora o Rui conhece, enfim, estava ali Já vamos aí. sem fazer nada, não é? E eu não sou o tipo de estar sem fazer nada. Só há um período do ano em que eu estou sem fazer nada e é porque a minha mulher me puxa para as férias. De resto, eu gosto de estar sempre a fazer alguma coisa. E eu, na altura, falei com o Fábio Santos, que era diretor da Startup Angra, que era uma incubadora de empresas no centro de Angra do Heroísmo. E o Fábio diz que era diretor daquilo. E eu, diretor de uma incubadora de empresas que tem empresas. Ora, Vai tu dar és o ali. tipo que... Então o que é que eu faço? Vai conectar. Fui apresentar lá algumas pessoas e depois houve ali uma necessidade de várias pessoas de terem um advogado. Os advogados do continente são muito reconhecidos nos Açores, regra geral, nas ilhas mais pequenas em particular, e fui tendo clientes. E na verdade, o meu primeiro escritório, o meu primeiro domicílio profissional foi em Angra do Heroísmo. O teu primeiro. O meu primeiro. Ei. Na rua João Vaz Corte Real. Fantástico. em Angra Então, do aí Heroísmo. foi o teu primeiro domicílio. Foi o meu primeiro incrível. domicílio. Muito bem. Então vamos lá ver uma coisa. E depois, a certa altura, tu vens ter a Castelo Branco. Sim. Tá. Ou opção de vida normal. Certo, Na esta altura daqui. foi, ficamos nos Açores ou vamos para Castelo Branco. Vais visitar um grupo Benny.
e conheces-nos. Eu Sim. estava de visita a esse grupo nesse dia, porque quem é membro do Confiança é o Rui, o meu sócio. Eu estava de visita nesse dia, eu não sei se foi na tua primeira ou na tua segunda visita ao grupo, não sei, mas Admito numa que sim. delas eu estava, eu lembro perfeitamente como se fosse hoje. E porque eu identifiquei logo todas as características para um fantástico membro BNI. Eu sou o mais honesto que posso ser. E conheceste o Rui Pedro. E agora, juntos, decidiram, eu ia dizer, fazer uma OPA ao BNI dos Açores, mas não foi uma OPA. Não foi, não. Foi a necessidade, portanto, a oportunidade surgiu de desanexar os Açores. Portanto, havia um conjunto de BNI ilhas, então ficou Madeira para um lado, Açores para o outro, e vocês Foi assumiram uma ali aquisição a para liderança, alavancar o vocês os negócio. dois. Sim. Como é que vocês, cada um tem o seu negócio, completamente distinto. Ok, tu estás no BNI há quanto tempo? Tu há 15, não é? E tu? Então, desde 2019. 2019, portanto temos aqui 6 anos de BNI, não é? E vamos embora. Vamos fazer acontecer o BNI nos Açores. Mas não foi assim. Não foi assim, porque isso é Mas demasiado. vocês querem contar aqui? Querem contar aqui? Olha, eu vou dizer. Vai ficar para registro. Isto entronca naquilo que eu acabei de dizer. Quer dizer, é o sopro. Estás a ver? O vento está. Não sei para onde é que ele está, se está para norte ou oeste, mas ele está. A vida favoreceu, mais uma vez. Sim, foi. Acho que sim. E depois foi. Pera. Vocês Atenção, estão-me a tentar há aqui, convencer. não, há aqui um, digamos que um patamar mínimo, não é? Que é o nosso reconhecimento à ferramenta que é o BNI. Mas aí não Isso há é o dúvida. pressuposto, não Aí é? não, porque BNI é meritocracia. Sim, claro. Ninguém compra uma regional BNI sem ter comprovadamente manifestado, Sim, sem dúvida. dado indícios fortes de competência, né? Assim como tu dizes que um advogado tem que ser uma pessoa de honorabilidade máxima ou muito acima da média, e Sim. dentro do BNI nós temos exatamente o mesmo, não há a mínima hipótese. Há um escrutínio enorme, porque é uma marca muito, muito, muito grande a nível mundial, não é? E portanto aí o mérito está todo. Aí em questão de BNI é meritocracia, ponto final, parágrafo. Há pessoas que não gostam disso porque não se estão bem, claro. Se vá-se lá saber porquê, Sim. pronto. Mas a realidade é que é meritocracia. Mas essa decisão de vocês irem para os Açores foi uma coisa fácil? Okay, surgiu a oportunidade e foi fácil entenderem-se os dois. Tu lembras ainda como é que foi? Contem lá a história, que eu não estou curioso, mas lá em casa... Conta a história polida, não contes a história assim em bruto, não é? Sim, em bruto não. Sabes que o BNI, esta ferramenta, assenta em criar relação com pessoas. O Ruben, eu fui mentor do Ruben. Portanto, quem está no... Quando ele entrou, foste tu que o mentoraste. Já falámos Tiveste nisso. um momento, também tiveste uma sorte, pá. Já falámos nisso algumas vezes. Mais uma vez a vida. Sim. Ele tem razão, tu já reparas, ele tem razão. E felizmente identificámos desde o início, com o registro do Ruben, com o meu, e fomos conhecendo dentro do universo BNI. Digo sempre isto, nós hoje estamos nos Açores, no meu caso pela maturidade empresarial que hoje tem. Eu há 10 anos atrás não ia funcionar. Certo. Hoje tenho a certeza absoluta que vai funcionar. Temos as pessoas certas, temos a maturidade certa e temos a confiança um no outro. Portanto, vai funcionar nos Açores como funciona no muito mais. Essa é uma garantia da metodologia, tu acreditas que isso é assim. Sim. Portanto, surgiu a oportunidade e vocês foram. Surgiu E agora vocês estão a eventual dar os almoço. primeiros passos. Foi um almoço. Esse que eventual almoço é jantarado e Bom, surgiu, sim, vocês boa não comem companhia. mal, não é? Almoço e jantar. Que eu já comi algumas vezes Muito com bom. estes meus convidados. Isso já revelaste aqui algumas coisas. Um almoço é jantarado e surgiu a possibilidade e olhámos um para o outro e... Rui, mas tu... Vamos Aí eu embora. digo, sim, Vamos embora. estou nisso, vamos. Mas assim, a sério, vamos. É porque é tão raro tu falares com alguém que, enfim, e foi no âmbito deste desabafo. Eu tenho uma promessa à Neuza que é a nossa vida terminar nos Açores, ok? Eu devo-lhe isto.
porque Neuza, o Ruben não se esqueceu. não, Eu não, vou-te ficar aqui e não, registado. e não me esquecerei. E eu devo disto porque ela queria mesmo que a nossa família fosse para os Açores. Uhum. Enfim, eu insisti que ficasse em Castelo Branco, não ficámos mal, mas há aqui uma dívida de gratidão que eu quero cumprir. E portanto, eu estava a dizer ao Rui não, eu quero terminar a minha vida nos Açores, estás a Junto ao imaginar, útil ao agradável. estás a ver, nós acordámos e tal, pegámos o nosso barquinho, ir pescarmos um atum, íamos grelhar o atum, tarde jogar um golfe, mas aqui aquela coisa toda. Fumar um charuto, Fumar um charuto, e diz o Rui assim, e não é, foi aquela coisa assim, e não é que isso para mim também faz sentido. Também gostava de terminar. E não há muita gente, porque a malta o que é que quer? Nova Iorque, Londres, o que eu gostava mesmo é terminar a minha vida nas Bahamas, uma coisa Acho que tipo foi porque super... nunca foram aos Açores, desculpa. Admito que sim. Eu sou completamente apaixonado Admito. pelos Açores. Aliás, a minha lua de mel com a Isabel foi nos Açores. Foi São Miguel e Ilha Terceira. E o que mais gostamos foi Ilha Terceira. Adoro. Portanto, eu também vou ser convidado quando tiveres o barco, avisa, não é? Eu vou buscar. Antes disso. Até porque o barco pode levar 2 ou 3 dias. Pode demorar algum tempo. Não é líquido que a vida sopra tão rápido, não é? Tão rápido. O vento está fraco. Não vamos não vamos tentar Olha, eu primeiro quero-vos dizer que eu fiquei super feliz quando soube que vocês iam dar esse passo lá nos Açores, porque é um desafio. Eu vou dizer que é muito difícil as pessoas imaginarem o grau de dificuldade, o desafio que é viver aqui e iniciar uma franquia do BNI em que tu tens que apanhar um avião para ir para lá. E o nível de liderança que vocês vão experimentar, vocês já são líderes na vossa organização. Até porque tu ainda há pouco disseste, Rui, que há 10 anos tu não podias fazer isto. Sim. Mas agora as coisas conseguem caminhar quando tu não estás. Isso é um indício de liderança. Porque é o indício de quem consegue delegar, não é? E quem deu iniciativa e gerou níveis de autoconfiança e autoestima elevado na sua equipe. Para poderem decidir quando o chefe não está. O chefe não, o líder. Se tivesse aqui a minha Inês dizia, pai, não é chefe, é líder. É líder. O chefe manda. Assim. Eu também. O João diz mesmo. Quando o líder não está, as coisas acontecem. E a ti acontece a mesma coisa. O teu escritório consegue rolar com naturalidade. E portanto, e agora vocês vão experimentar uma liderança muito distinta. Que é uma liderança que quer queiram, quer não, ela é à distância. Não, mas nós estamos certo, mas tu não estás ali. Sim. E isso é uma experiência que eu vivi também na primeira pessoa quando fui para o outro lado, para o Brasil, não é? O facto de tu não estás, tu estás, mas não estás ali. E então isso obriga-te a encontrares uma versão diferente. Vai haver, tu vais encontrar uma nova versão tua, Rui, e tu, Ruben, também. E isso vai ter impacto, naturalmente, nas vossas vidas pessoais, mas também nas empresas que vos levaram a um estado de maturidade e de crescimento que permitiu essa aventura nos Açores, que não é uma aventura, é algo pensado, altamente intencional e que vai chegar a bom porto, certamente. E já sabem que se eu puder ajudar, estão sempre comigo, como sabem que é verdade, não é? Bem, esta conversa foi extraordinária. Eu não sei se vocês se divertiram aí. Eu penso que também se divertiram. Houve aqui revelações incríveis. O nosso filósofo, eu não estava à espera. Não sabia que tinhas trabalhado na Aptiv também. E depois as palavras sentidas e de reconhecimento que tu aqui deixaste para um dos teus patrões. Sim. E isso é algo que também toca e é importante. Eu gostava de saber se vocês têm uma mensagem
lá para casa, tu podes dar uma mensagem para aqueles que pensam ser advogados, e o Rui, para aqueles que estão a pensar dar o salto para criar o seu próprio negócio. Quem é que quer começar? Olha, uma mensagem. Tens de ser bom naquilo que fazes. Não imites ninguém. Não vais atrás da ideia dos outros. Tens que ser bom. Coloca a atitude e chegas lá. Muito bem. É simples. Sim. Muito bem. Esta mensagem é muito importante, sabes? Porque numa altura de grande facialitismo, de pouco exercício de ambição e de esforço, isto são palavras que, sobretudo das gerações mais jovens, já não estão habituadas, já caem em desuso, não é? Raramente estas palavras saem de uma faixa etária abaixo dos 25 anos, ok? Certo. Isto é muitíssimo importante. E é importante também que nós, pais, vamos ecoando estas palavras, porque muitas das vezes para os nossos filhos isto não faz sentido, nem existe, porque também nós não reproduzimos aquilo que vamos aprendendo, não é? E, portanto, neste caso, nós aprendemos isto. Eu aprendo isto do Rui porque já o tinha aprendido do meu pai, do meu avô, e quero reproduzi-lo sempre. Agora, aquilo que eu te digo, para além de sermos bons naquilo que fazemos, é escolhermos bem as oportunidades. António, vir para Castelo Branco não foi fácil, não é? Eu senti-me um imigrante desde dentro do meu próprio país, ok? Mas a questão é ver a perspectiva do ângulo certo. Eu, quando vim para Castelo Branco, tinha a mesma proposta para ir para Lisboa, a mesma proposta, e a Neuza é de Lisboa. Imaginarás a felicidade que ela teve quando ela pensou que eu iria a uma entrevista de emprego. E como sempre, naqueles dois caminhos que eu tinha, eu recorro sempre a uma pessoa que normalmente tem aquilo que Jane Austen define como a sensibilidade e o bom senso. E o meu pai disse-me assim: olha, quanto é que tu irias ganhar em Lisboa? Quanto é que tu irias ganhar em Castelo Branco? E eu disse-lhe, e ele disse assim: não penses duas vezes, Vai para vai para Castelo Branco. Ok? Da mesma forma que me disse isso em relação ao escritório, me disse isso em relação a tantas decisões da minha vida. E a mensagem para os mais jovens é: não equacionem as coisas apenas pelo impacto que elas poderão eventualmente ter naquele momento. Ok? Não é um exercício de longo prazo, mas é um exercício. Isto não é um sprint, não é? A vida não é um sprint. Às vezes é um sopro, mas não é um sprint. Isto é uma maratona. A advocacia do interior é um nicho de mercado que muitos jovens estão a perder há anos. Há anos. A minha recomendação para a Maria Inês é: não abandone o interior. Vai ganhar mais dinheiro do que se for para uma grande cidade como Lisboa e o Porto. Mas é a minha convicção. Certo. O interior vai ser um oásis daqui a umas décadas. Porque o litoral vai ficar tão encharcado, vai ficar tão exausto de quem lá está. E está. Porque é incompreensível como é que um advogado em Lisboa ganha 1.000 euros ou 1.000 e poucos euros e consegue viver naquela realidade, ou sobreviver. Sobrevive. E, portanto, a minha mensagem é: o interior é um futuro. Eu sou um amante do interior e faz muito sentido povoar, incrementar ideias e negócio e dinamizar este espaço, que é um território ainda inexplorado, seja na advocacia, seja em muitas áreas. Muito bem. Rui Pedro, muito obrigado. Ruben, foi Obrigado a ti. com muito gosto. Espero que se tenham divertido tanto como nós aqui, e há evidências disso. Espero por vocês. Sigam-me para que estejam sempre atualizados quanto às novidades. Obrigado.